O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Fé e Esperança. Eu sou William Sodré, pastor da Graça de Deus. Tenho aí a enorme alegria de fazer parte da equipe de fé do missionário R.R. Soares, trabalhando aqui na Grande Cuiabá, ao lado do pastor Carlos Soares. E você é o meu convidado especial, eu tenho certeza que nós vamos passar um tempo muito agradável juntos, estudando a palavra de Deus e nos aprofundando nesta palavra. Olha, o salmista disse no Salmo 23, muito conhecido o Salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu penso que algumas pessoas têm entendido esse Salmo de uma maneira um tanto equivocada. Algumas pessoas até oram, outras fazem uma placa, um adesivo e colocam assim no para-choque do carro. E nada contra, uma placa bonita para colocar no escritório, E ali os dizeres deste lindo salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas fato é, pessoal, que só grudar a placa, só decorar o texto, só colocar um adesivo no para-choque do carro não fará do Senhor o seu pastor, o pastor da sua vida. Não, pastor William, não. Você vai precisar ir um pouquinho além. Quem escreveu, quem disse essas palavras foi o salmista Davi. Ele pôde dizer: o Senhor é o meu pastor. Ele fez do Senhor o pastor da vida dele. E nós precisamos aprender a fazer do Senhor o nosso pastor, o nosso Deus. E como é que eu faço isso? Bom, em primeiro lugar, eu amo aquelas orações, e você talvez já tenha ouvido algumas delas, Orações do tipo: Deus, eu entro na tua presença, ó grande Deus de Abraão, olha que bonito, Deus de Isaque, Deus de Jacó, manifesta a tua presença. E tudo isso é maravilhoso. De fato, ele foi o Deus de Abraão. De fato, ele foi o Deus de Isaque. De fato, ele foi o Deus de Jacó. Mas, querido, hoje ele tem o desejo de ser o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus. E nós precisamos trilhar um caminho a fim de que façamos dele o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo disse em João 10 que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Se você quiser fazer do Senhor o pastor da sua vida, o teu Deus, o teu Senhor, você terá que, mais do que decorar um texto, fazer uma placa, ou mesmo deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, você terá que ouvir a voz de Deus. E aonde está a voz de Deus? A voz de Deus é a sua palavra. A palavra do Senhor é a voz de Deus. Nós precisamos ouvir essa voz, obedecer essa voz, e assim nós estaremos fazendo também do Senhor o nosso pastor. Pois é, ao longo da programação de hoje nós vamos entender o que é e como é que nós faremos do Senhor o pastor da nossa vida. Que voz nós devemos ouvir? A propósito, só abrindo um parênteses aqui, existem tantas vozes aí fora, não é verdade? É tanta gente palpitando, é tanta gente apontando o caminho, gente dizendo ter a solução para o seu problema, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Outros ousam dizer: se fosse eu, se eu tivesse no seu lugar, se fosse comigo. Todo mundo parece ter uma solução para a vida da gente, mas em meio a tantas vozes, chega um momento da nossa vida em que nós precisamos decidir que voz ouvir, a voz que realmente vai valer a pena. Uma vez, Jesus subiu ao monte para orar, e ali, caída a madrugada, apareceram no Monte da Transfiguração Moisés e Elias. E então o texto diz que uma nuvem desceu ali do céu e cobriu aquele espaço, e Jesus entrou naquela nuvem, e uma voz saiu do meio daquela nuvem dizendo: tá aí, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. No meio de tantas vozes, olha que só tinha fera no monte, Elias, Moisés. Mas se você tiver que escolher uma voz, escolha a voz de Jesus, escolha a palavra de Deus, porque será ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, que você fará do Senhor o seu pastor. Davi disse, está aqui no Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ah, querido, quando nós fazemos de Deus o pastor da nossa vida, nós não temos mais falta de nada. Tudo melhora, as portas se abrem, as coisas se resolvem, nós prosperamos. E eu falo prosperar no sentido amplo da palavra. Eu não estou falando só de ter, de possuir, de conquistar. Eu estou dizendo que as coisas começam a caminhar para frente. Em todas as áreas da vida você cresce, prospera. Prospera como ser humano, prospera como marido, prospera como esposa, prospera como um pregador do evangelho, prospera como um membro da sua igreja, como um obreiro, como um voluntário. Você cresce, você desenvolve quando nós fazemos do Senhor o nosso pastor. Eu quero, antes de entrar e aprofundar nessa palavra, fazer um convite de fé para você. Olha, durante toda a semana nós temos reuniões especiais na Igreja da Graça de Deus mais próxima de você. Ao longo de toda a nossa programação, você fica conhecendo os endereços. Eu, por exemplo, estou no CPA 4, na Avenida Tuiuiu, número 1. Toda quarta eu oro pela família, toda sexta-feira, dia de cura e libertação, e aos domingos é o domingo maior na presença de Deus. 2 horários no domingo, 7h30 da manhã e às 18 horas, às 6 horas da tarde. E o nosso pastor Carlos Soares está aqui na sede da Grande Cuiabá, na rua 13 de junho, número 1033. Você também é o nosso convidado especial. Quarta-feira orando pela família, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde e 7 horas da noite. Venha, compareça, vamos fazer do Senhor o nosso pastor e vamos experimentar do suprimento da parte de Deus em todas as áreas da nossa vida. Bem, queridos, e como fazer de Deus o nosso pastor, né? Olha, segundo Reis capítulo 6 nos mostra, nos dá uma pista. Sabe aquele programa, você já deve ter assistido o Missionário no Show da Fé. E esse programa, o Show da Fé, ele tem um quadro muito bacana chamado Missionário Responde, onde nesse quadro as pessoas, elas são indagadas, elas fazem perguntas, né, para o missionário, assim, gravando na câmera. Olha, missionário, eu tenho uma dúvida, esse texto, como é que é isso, como é que é aquilo outro. E uma das perguntas que eu ouvi de uma maneira muito interessante foi acerca desse texto. Eu primeiro vou ler o texto, eu vou te contar a história, e aí depois eu quero te contar a pergunta que foi feita para o nosso missionário R.R. Soares. O texto está aqui em 2 Reis, o capítulo é o de número 6, o verso é o de número 1, que diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu. Eliseu era o profeta, né? Eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, nome do rio, né? E tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse o profeta: Ide. Tá, vocês podem ir, vocês querem ampliar o lugar, vocês querem aumentar o espaço, tudo bem, vocês têm a minha bênção, vocês podem fazer aquilo que Deus tem plantado no coração de vocês. Mas eles, olha a resposta, disse um deles: serve-te de ires com os teus servos. Nós não queremos ir sozinho, não. Nós até vamos, temos o desejo de ampliar, temos o desejo de crescer, temos o desejo de expandir, mas nós só vamos se o Senhor for conosco, profeta Eliseu. Nós fazemos questão da presença do Senhor conosco. Então, finalmente, o profeta Eliseu disse: tá bom, eu irei, eu vou com vocês. E foi com eles, pessoal. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira, e sucedeu que, derribando eles uma viga, é o mesmo que derrubando, né? Uma viga, o ferro caiu na água, o ferro do machado caiu no rio. E diz o texto que na mesma hora que aquele ferro do machado caiu na água, caiu no rio, um deles gritou, né? Aquele que estava cortando com o machado: ai, meu Senhor! Ai, meu Deus! O que foi? O que aconteceu? Ah, era emprestado. E disse o homem de Deus: onde é que caiu? Onde é que o ferro do machado caiu? E mostrando-lhe o lugar, cortou um pedaço de pau, um pedaço de lenha, e lançou exatamente ali naquele lugar.
aonde o ferro do machado teria caído. E fez nadar o ferro, fez flutuar o ferro. Quer dizer, foi quebrada aqui a tal da lei da gravidade, né, querido? Você fazer ferro flutuar é um milagre. É verdade que um ou outro pode olhar para esse texto e não ver propósito nisso, mas foi exatamente esta pergunta que foi feita ao nosso missionário R.R. Soares. Ora, no meio do show da fé, no meio do programa, quando esse quadro começou, alguém apareceu e disse, vamos agora a uma pergunta, o missionário disse, né? Aí apareceu então uma senhora e disse, ô seu missionário, eu gostaria de saber o que o senhor entende daquele texto que alguém estava usando um machado e aí o ferro do machado caiu na água, caiu no rio. O senhor pode explicar para a gente, por favor, o que isso quer dizer? O que dá para aprender com isso? Aí a câmera voltou no nosso missionário, né? E ele, com aquela simplicidade e sempre muito direto, muito transparente, ele virou para a câmera e disse, olha, eu posso dizer para você que eu não entendo muito sobre esse texto não, mas uma coisa, olhando para esse texto, eu entendo e percebo, não é bom que você tome nada emprestado de ninguém, nem a fé. Queridos, quando ele disse, olha, nem a fé, aquilo entrou como uma flecha no meu coração. É verdade que nós não devemos dever nada a ninguém, Romanos 13 fala sobre isso. Mas nós também não podemos dever a fé, emprestar a fé de ninguém. E por quê? Por um motivo muito simples, querido. A fé, ela é pessoal e intransferível. Pastor, e o que tem isso a ver com o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ora, você sabe como é que se consegue fé? Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus e a palavra do Senhor, nós conseguimos fé. Deixa eu te explicar isso melhor. Se o Senhor é o nosso pastor, se Davi disse isso, e lá em João 10 diz que a ovelha, ela se torna ovelha, ela faz do Senhor pastor da vida dela, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então, quando Davi diz que o Senhor é o meu pastor, nós podemos concluir que Davi ouvia a voz de Deus. E se a fé vem quando eu ouço a voz de Deus, querido, não tem como você me emprestar a sua fé, porque a minha fé é resultado de algo que Deus tratou comigo. E se você quiser ter fé, Deus vai ter que tratar com você. Você vai buscar, você vai orar, você vai ler as Escrituras e Deus também, o mesmo Deus que tratou comigo, o mesmo Deus que me deu uma palavra, também poderá te dar uma palavra. O mesmo Deus que falava ao coração de Davi, e Davi pôde dizer, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará. Esse Deus deseja tratar com você também. Porém, o tema do programa de hoje é a fé não emprestada. Você não pode tomar a fé emprestada de ninguém. Deixa eu te explicar e contar para você um caso. Eu estava atendendo uma irmã na nossa igreja, em uma das nossas igrejas, né? Terminei um culto e ela chegou assim para mim e disse, pastor do céu, pastor William, olha que maravilha, Deus falou comigo, eu tenho andado muito doente esses dias, eu tomo inclusive remédio de tarja preta para minha cabeça, mas a partir de hoje, pastor, toda animada, gente, a partir de hoje a minha história vai mudar, minha vida não vai ser mais a mesma, eu já determinei, eu vou jogar esse remédio fora, pastor William, eu não tomo mais esse remédio, eu estou livre, eu estou curada pelas feridas de Jesus. E eu estou só, ouvindo ela e até animado com o discurso dela. E quando ela termina o discurso, ela vira para mim e diz, pastor, pois é, o que o senhor acha? Eu disse, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, irmã, toma o remédio. Ô pastor, como assim? Mas o senhor não tem fé? Não, querida, eu tenho, você que não tem. Por quê? Se você tivesse, você não me perguntaria. O que é fé? Em uma palavra só, a definição bíblica de fé está em Hebreus 11:1. É a certeza ou firme fundamento, dependendo da sua versão, a prova, a certeza daquilo que eu estou esperando da parte de Deus e a prova daquilo que eu não posso ver. Vamos melhorar essa definição sem mudar a Bíblia. O que é fé? Fé é certeza de que aquilo que Deus me prometeu eu já tenho, ainda que eu não esteja vendo. Numa palavra só, o que é fé? Certeza. Deixa eu te contar o que não é fé. Fé não é desejo.
Fé não é sonho, fé não é meta, fé não é esperança, fé não é, Senhor, que vontade, fé não é isso. Isso tudo é muito bonito, gente, isso tudo é muito bem-vindo, mas fé é certeza. E como é que a fé vem? Pelo ouvir a palavra. Então, quando Deus trata com a gente, vem uma certeza no coração, uma convicção de que eu posso fazer, de que eu posso ter, ainda que eu não esteja vendo. O nome disso é fé. Agora pense comigo, você que está me assistindo hoje. Se o Todo-Poderoso, olha o gesto que eu estou fazendo, se Deus, estou falando Deus, falou com você, para você parar de tomar um remédio, ou para você tomar uma decisão na sua vida, Deus falou. Por que você vai querer saber o que o William pensa? William, Deus falou. E você quer saber a opinião do William? Você quer ouvir uma outra voz? Querido, você pode ter um desejo, uma vontade, um sonho, uma meta, uma esperança, mas isso não é fé. A fé é uma convicção, um firme fundamento, uma certeza que só vem quando Deus fala conosco. Querido, como é que eu faço para saber se Deus falou comigo? Tanta gente me pergunta isso. Pastor, eu queria saber como é que eu faço para tirar a prova dos 9, né? Foi Deus mesmo, eu estou assim com uma coisa, uma vontade de fazer um negócio, de tomar uma decisão, de dar um passo, mas eu não tenho a certeza, pastor, se foi Deus mesmo. Como é que eu faço para saber se foi Deus que falou comigo? Bom, é simples. A fé vem quando eu ouço a palavra, quando Deus fala comigo. Vamos inverter o texto, a frase? Quando Deus fala comigo, a fé vem. Vamos trocar a palavra fé por certeza? É a mesma coisa. Quando Deus fala comigo, a certeza vem. Então eu te faço uma pergunta. Você tem certeza? Deixa eu ver. Não, então não é fé. É um sonho, é uma vontade que você tem, talvez uma esperança, uma meta, um desejo a ser realizado, mas não é uma firme convicção. Querido, quando Deus falou com Abraão e disse: Abraão, pega o teu filho, ele nem falou com a Sara, esposa dele. Ele pega o filho, sobe o morro, ele está pronto. Não é à toa que ele é chamado de o pai da fé. Só que esta convicção, esta fé, ela é resultado de uma palavra que Deus deu pessoalmente para você. Isso não pode ser transferido, querido. Eu não posso orar por você dizendo: Pai, passa toda a minha fé para a tua serva. É uma oração muito bonita, podemos abraçar e chorar juntos, mas não vai valer de nada. Fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. O Senhor trata com você, você consegue a convicção, consegue a certeza para vencer na sua vida. Por isso, pegar um machado emprestado dos outros é fria. Tomar uma decisão porque alguém falou é fria. Tomar uma decisão na sua vida porque alguém disse: olha, se eu fosse você, é fria. Você está correndo o risco do seu machado, do seu ferro, afundar, naufragar. E certamente isso vai acontecer se você estiver usando um machado emprestado. A fé não pode ser emprestada e eu quero provar isso para você. Mas antes, deixa eu te fazer um outro convite. Todo domingo, na Igreja da Graça de Deus, gente, um pedaço do céu desce nesse lugar. O pastor Carlos Soares lhe convida para 5 reuniões aos domingos na nossa sede estadual. O endereço está aí, Rua 13 de Junho, número 1033, domingo, 7 horas da manhã, às 10 horas da manhã, às 2 horas da tarde, 5 horas da tarde e às 7 horas da noite. O último culto, são 5 reuniões especiais todos os domingos na nossa sede estadual, que fica na Rua 13 de Junho, número 1033. Você é o nosso convidado especial, convidado do pastor Carlos Soares. E eu, pastor William Sodré, estou aguardando por você na grande CPA 4, ali na Avenida Tuiuiu, o número 1. Endereço muito conhecido. Eu estarei presente nos 2 horários. Nós temos 2 reuniões aos domingos ali no CPA 4. A primeira reunião acontece às 7h30 da manhã e a segunda reunião às 18 horas, às 6 horas da tarde. Gente, olha, eu quero completar essa mensagem, a fé emprestada, machado emprestado é fria, e quero mostrar isso para você com um texto, uma história do Novo Testamento. Você vem comigo? Está aqui no livro de Atos, o capítulo é o de número 19.
Atos 19 nos prova, nos demonstra de uma maneira muito clara que pegar um machado emprestado para cortar lenha com a fé dos outros é um perigo. Nós precisamos ouvir pessoalmente e conhecer pessoalmente, ter uma intimidade pessoal com Deus que nós estamos servindo, que nós desejamos servir. Atos capítulo 19, o verso é o de número 13, a palavra de Deus diz assim: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam, já está interessante o texto, né? Olha que palavra, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, vamos ver como é que eles tentavam? Eles diziam assim, ó: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E isso aqui é machado emprestado, gente. Você mandar demônio em nome de Jesus dos outros é fria. Você está fadado a ver o seu machado naufragar. Ainda que você tenha um relacionamento, você seja filho de pastor, neto de pastor, é amigo de pastor, isso não faz de você uma pessoa apta para usar o machado. Fé não pode ser emprestada de ninguém. E é interessante eu dizer isso porque o texto afirma que os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu. E o texto diz que ele era o principal dos sacerdotes. Olha que coisa séria, né? Guardadas as proporções, hoje seria ali o principal pregador da sinagoga, que seria o homem de Deus da época. E eram os 7 filhos deste pastor, dito pregador, que estavam tentando expulsar um demônio. E estavam tentando fazer isso em nome de Jesus que o Paulo pregava, em nome do Jesus do Paulo. Assim como hoje, muita gente ora em nome do Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, tudo isso, repito, ele é bonito, desde que seja o seu Deus também. O Senhor precisa ser o seu pastor. Você precisa ter intimidade pessoal com Ele. E então você poderá dizer, como diz Davi, nada me faltará. Então estes não, estes estão tentando invocar o nome de um Jesus, terceirizando aqui uma libertação, como se isso fosse possível. Então você consegue imaginar a cena, você que está me assistindo? Imagine que alguém ali passou mal, manifestou com um demônio, alguém está possuído por uma entidade, então lá vem eles. Não sei se viram o apóstolo Paulo fazer, ou se assistiram alguém fazendo, ou se ouviram falar que o apóstolo Paulo fazia isso em nome de Jesus. Eu sei que eles se aproximam, vamos tentar a sorte, vamos lá, é fácil, é moleza. Eu já vi, eu sei como é que é, eu já aprendi. E eles viram então para aquele espírito maligno, eles dizem, levanta a voz, filho do pastor, em nome de Jesus, Jesus do Paulo, hein? Jesus que o Paulo prega, sai dele agora. Já dá pra gente perceber que não vai prestar o que vai acontecer agora, né? Porque o machado não é deles, eles estão usando um machado do Paulo, que para o Paulo funcionava muito bem, mas Paulo tinha intimidade com Deus. Em nome do Jesus do Paulo, vai embora. Aí então, o texto diz que respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheço a Jesus. Esse aí eu sei quem é. Esse Jesus aí que você está falando o nome dele aí, esse eu sei quem é, esse eu respeito, esse eu temo, esse eu balanço, eu tremo diante dele. E ele continua dizendo, o espírito maligno, e eu bem sei quem é Paulo. Esse tem moral, hein? Paulo ele tem um machado dele, ele corta lenha com o machado próprio. O Paulo, ele tem intimidade com o Senhor. Paulo pode me arrancar daqui. Paulo, eu respeito. Agora, quem sois vós? Já viu aquela frase? Quem você pensa que é para me tirar daqui? Queridos, e o tempo fechou. A coisa ficou complicada. O texto segue dizendo que saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno pulou neles, agarrou eles e tomou conta de 2. Eram 7 contra 1, né? Já parece aqui covardia, só que esse 1 está endemoniado. E este 1 pulou nos 7, agarrou 2 dos 7 e eles tomaram uma surra. E o texto diz, essa frase é muito forte, pôde mais do que eles. Aquele demônio
pôde mais do que eles. E é interessante notar que mesmo dentro da igreja, nós conhecemos pessoas e você olha para a vida delas e diz, mas como é que é isso? Por que o inimigo está podendo mais do que ele? Podendo mais do que ela? Porque às vezes está orando na fé da igreja, na fé do pastor, na fé do missionário. Esse é forte, aí isso vai dar certo. Querido, o que eu estou falando para você é que a fé é individual, intransferível e pessoal. Você não pode tomar emprestada a fé de ninguém. Decida agir, cortar lenha com a sua própria fé. Viver em intimidade com Deus. Fazer de Cristo, do Senhor Jesus, o Senhor da sua vida. E como disse o salmista Davi, você também poderá dizer, o Senhor é o meu pastor. Eu não sei dos outros, mas Ele é o meu pastor. Por isso, a consequência de tamanha intimidade com Ele, nada me faltará. Nada me faltará. Eu tenho intimidade com Deus. Eu gostaria de liberar uma bênção especial sobre a sua vida durante essa programação, a fim de que você hoje tome uma decisão muito séria. Nunca mais você vai cortar lenha com o machado dos outros. Você vai fechar a porta do seu quarto. Você vai buscar ter intimidade com Deus. Você fará do Senhor o seu pastor. E poderá dizer assim como disse Davi, nada me faltará. Vamos falar com Deus? Pai, nós invocamos do Teu poder. Meu Deus, nós lhe pedimos perdão pelas vezes que terceirizamos uma comunhão com o Senhor. E isso, meu Deus, não tem sido de hoje, desde o Antigo Testamento. O Senhor tem planejado, meu Pai, ter intimidade pessoal e direta com o ser humano. Mas, meu Deus, quando o Senhor desceu no monte no Antigo Testamento, nos dias de Moisés, o povo ficou assustado e disse, não fale o Senhor conosco. Não fale Deus conosco. Fale você mesmo, Moisés. Você fala com Ele e traz para a gente. Meu Deus, e até hoje as pessoas têm terceirizado, têm colocado um terceiro, um outro mediador que não tem sido o Senhor Jesus. Mas a tua palavra diz que o Senhor seria o único mediador entre Deus e os homens. O Senhor é o único caminho que nos leva de volta ao Pai. Eu oro, Deus, por homens e mulheres que infelizmente estão experimentando, meu Pai, de um tempo de adversidade e o inimigo está podendo mais do que eles. Muito, Deus, em parte, porque estão, meu Pai, lutando, cortando lenha com um machado emprestado. Mas, Deus, a partir de hoje isso vai mudar. Meu Deus, nós prometemos a Ti, Senhor, estreitar a nossa comunhão contigo, manter um relacionamento íntimo, pessoal com o Senhor. E, meu Deus, fruto deste relacionamento, eu creio, Pai, muitas vitórias virão. E isso em nome de Jesus, para a Tua glória. Eu abençoo todos vocês e você, onde quer que esteja nos acompanhando, diga, eu recebo essa bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Aleluia. Agora sim, querido, como Davi, você pode levantar a sua voz e dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Fica o convite para você na nossa sede estadual, Rua 13 de Junho, 1033, com o pastor Carlos Soares. E também eu, pastor William Sodré, aguardo por você no CPA 4, na Avenida Tuiuiu, número 1. Você também é o meu convidado especial. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até mais.